Querido Deus Pai, somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido, Pai, e tem nos trazido à Tua casa. E aqui prepara o nosso coração, a nossa mente. Tira, Senhor, toda dificuldade, toda falta de entendimento, para que venhamos compreender Tua palavra. E ao nosso coração, tira toda a resistência para guardar, meu Senhor. E a Ti te pedimos em favor do Teu servo, que vai ministrar nesta noite. Continua dando a ele a sabedoria do alto. Continua dando a ele a capacidade de transmitir tua palavra a todos nós. E dá a ele a revelação profunda dela, Senhor, para que ele nos traga aqui de maneira clara e de maneira suave até, para que possamos todos a entendê-la. Pai bendito, é assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Abra aí sua Bíblia, fique com ela aberta, por favor, no livro de profeta Isaías, capítulo 58. O pastor Dimar leu até o versículo 4. Gostaria de continuar a leitura, que nós fizéssemos até o versículo 12, Isaías 58. Vamos continuar a leitura até do versículo 5 ao 12. Versículo 5 diz assim: Seria esse o jejum que eu escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e deite-se em panos de saco e cinza? Chamarias isso jejum e de dia aceitável do Senhor? Por acaso não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu ou cubra e não deixes de socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como a alva e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti, e se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador de brechas, restaurador da brecha e restaurador de ruas para habitação. Amém, meus irmãos? Nós vamos hoje fazer um preâmbulo, preparando-nos para a entrada no capítulo, no sacrifício de Jesus, em que nós estamos estudando Jesus segundo as Escrituras e paramos ali no capítulo 27 de Mateus, em que Jesus está condenado ali por Pilatos e pelos seus compatriotas judeus e vai ser logo em seguida, já na sequência do capítulo, ele vai ser sacrificado, vai ser levado à cruz. E eu quero, nesta noite, antes de entrarmos nesse capítulo, nessa parte do seu sacrifício em si, falar aqui, aproveitar o que foi ministrado no final de semana aqui no congresso, na conferência de mulheres, e fazer desta mensagem uma preparação para que a gente entre nesse momento em que Jesus vai ser sacrificado. Haja vista que aqui, versículo 12, que é o versículo que nós lemos por último, quando fala que serão chamados de reparador da brecha, nós vamos ver que esta expressão que o profeta Isaías utiliza aqui, nós precisamos compreendê-la e vamos compreendê-la como uma expressão messiânica, como fazendo um sinal e dando uma indicação de que esta brecha, pelo menos eu penso que assim é o conceito de muitas pessoas, a visão mais comum é de que não dá brecha, cuidado, irmão, não dá brecha, né? Brecha no sentido de apenas um espaço, como se tem um muro e naquele muro tem uma brecha, um espaço.
também é nesse sentido, mas aqui nós vamos ver e compreender nesta passagem que o profeta estava falando de algo mais além do que apenas um espaço ou uma brecha dentro de um muro, de uma parede ou alguma coisa nesse sentido. Ele está falando de na brecha no sentido messiânico, apontando para o Messias que Israel viria e a necessidade de que o povo precisava ter em olhar para a sua vida, em olhar para si mesmo e refletisse e fizesse com que os demais povos fora do contexto de Israel entrassem por aquela brecha chamada Messias para que encontrasse luz. E é por isso que o profeta fala reparador da brecha, na minha versão aqui, e no original está no singular. Por isso que essa expressão traz muito esse contexto, essa compreensão, reparador de brechas, como se houvesse várias brechas, né? E a gente dá muita brecha mesmo, a gente dá muito espaço para coisa errada acontecer na nossa vida, né? Mas aqui o contexto do profeta ele está falando especificamente de uma brecha, não são várias brechas, está falando que o seu povo precisava se comportar de uma forma a que eles pudessem reparar aquela brecha, a brecha, não é uma brecha, mas é a brecha que Deus abriu para que fosse divulgado alguma coisa. Então é nesse contexto que nós vamos, já que Jesus está indo para o matadouro, está indo para a cruz, nós vamos compreender que Jesus é o nosso Messias e ele é esta brecha. E vamos entender o porquê que o profeta fala isso, encerra esta sessão da sua profecia, dando uma dessas promessas. Se vocês fizerem isso, acontecerá aquilo. Se vocês agirem de uma forma, alguma coisa vai acontecer. Se agirem de outra coisa vai acontecer. Então, meus irmãos, é nesse sentido que nós vamos abordar hoje como uma preparação para nós entrarmos no sacrifício de Jesus, lá em capítulo 27 de Mateus. Para isso, então, precisamos compreender esse contexto do profeta Isaías, aqui desta profecia, do capítulo 58. E aí eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta para que nós acompanhemos juntos este contexto e a gente compreenda o que o profeta está advertindo. Porque aqui o final, do versículo 8 ao versículo 12, é uma promessa. Ou melhor dizendo, há várias promessas, há várias coisas boas como consequência se o povo observar o que é certo, o que é correto. Então, nós vamos entender aqui, no livro do profeta, o que acontece do versículo 1 ao versículo 7 é justamente o oposto do que Deus não quer que o povo faça. Nós vamos ver nesse primeiro momento, principalmente nos primeiros versículos, versículos 1 até o versículo 4, nós vamos ver aqui aquilo que Jesus no seu ministério combateu veementemente e firmemente também. Estava acontecendo no meio do seu povo já desde essa época do profeta, que nós vamos ver que existia uma religiosidade vazia, uma atitude do povo que externamente era uma atitude certa e correta, mas internamente, no coração, interiormente, não estava compatível com os padrões divinos, não estava de acordo com o princípio que Deus estabeleceu, as regras e o regulamento e os mandamentos para que o seu povo observasse. Nós vamos ver que Deus chama o profeta para que ele, no versículo 1, que o profeta se levante diante do povo para advertir o povo, para alertar o povo, para bradar e clamar perante o povo sobre toda a sua, expondo ao povo toda a sua atitude errada e todo o seu pecado. Tanto que ele diz, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó o seu pecado. Deus está levantando o profeta para mostrar e confrontar, assim como Jesus fez nessa atitude também de confronto aos fariseus no seu ministério. Aqui o profeta Isaías está levantado por Deus para também fazer este mesmo ofício, para advertir o seu povo em relação à sua religiosidade vazia. E era uma religiosidade vazia fervorosa.
o povo era fervoroso na sua religiosidade. Meus irmãos, e é importante compreendermos que religiosidade é diferente de espiritualidade. Uma pessoa pode ser extremamente religioso, mas completamente carnal, não espiritual. Uma pessoa pode ser completamente fervorosa nos ritos e rituais e liturgias do culto, mas extremamente carnal e extremamente natural, completamente desconectado do Espírito do Senhor. E é esta realidade, por isso que eu chamo aqui de religiosidade vazia, fervorosa. Existem muitos, e nós vamos compreender aqui, que há diferença entre crente e a diferença entre convertido. Muitos são crentes fervorosos, mas poucos são convertidos verdadeiros e genuínos ao Senhor. É isso que o profeta está combatendo aqui no capítulo 58, alertando o povo, mostrando a sua transgressão. Veja no versículo 2 aí, leia comigo, que o profeta diz para o povo: eles me procuram todo dia. Veja como o povo era nessa época, estava todo dia na igreja. Tem oração às 8 horas, ele está lá. Tem oração do meio-dia, está lá. Tem oração no final de semana, no sábado, está lá. Tem vigília, está lá. Todo dia está na igreja. Mas estar na igreja todo dia, não falta um culto. Toda terça-feira o irmão está, a pessoa está, o crente está lá. Até tem outros que nem vêm às terças, não vão às quartas nas congregações. O culto da quarta-feira é o culto que eu não vou não para esse culto. Mas pode ser que tenha gente que vá toda terça, toda quarta, toda sexta, todo domingo, de manhã, de tarde, de noite. Tem programação na igreja? Ele está lá, todo dia. É o que Deus está dizendo aqui para o povo. Mas veja que no versículo 1 Deus está dizendo: anuncia a transgressão do meu povo. Então eles estavam todos os dias, e diz aqui o verso 2 ainda, eles têm prazer em conhecer os meus caminhos. Olha só como eles eram crentes. Gostavam de conhecer, estudar a palavra, Daniel. Gostavam, tinham prazer nos caminhos do Senhor. Eles, como se fosse um povo, como se fosse, se não fosse essa expressão, né? Como se fosse um povo que pratica a justiça. Eles querem conhecer os meus caminhos como se quisessem praticá-lo. Então, veja, é isso que eu estou chamando de religiosidade vazia. O povo de Deus, o povo de Israel, e o que se aplica ao povo de Israel, se aplica a nós também, tem um chamado de Deus. O povo de Israel teve esse chamado e ainda tem, e nós, enquanto igreja do Senhor, também temos esse chamado. A responsabilidade do povo de Israel era para que as nações pagãs, idólatras, olhassem para como Israel vive, e ao olhar como Israel vive, porque Israel tem um Deus que é diferente, Israel tem um Deus que não tem forma, Israel tem um Deus que não tem um nome assim claro. Ele diz: qual é o teu nome? Eu sou, mas eu sou não é um nome, Everlan é um nome, agora eu sou é uma característica do Deus de Israel. Mas como ele era conhecido, é o Deus, como não tem nome, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Israel tinha que ter essa função de levar para as nações o conhecimento desse Deus. Israel era para ser esta brecha, e aí você já vai começar a entender o que eu quero dizer com brecha. Era para ser essa brecha, esse espaço, para que as nações pagãs olhassem por aquele espaço, por aquela brecha, e vissem ali: aqui tem um Deus diferente, aqui tem um povo diferente, aqui tem uma forma de viver diferente do nosso. Espera aí, eu vou olhar por essa janela e por essa brecha e ver como é que acontece isso. Mas o povo de Israel estava vivendo apenas uma prática litúrgica do culto e se esqueceu do princípio. No nosso mundo jurídico, eu que sou da formação da área do direito, o advogado, o juiz, o promotor, todo mundo que opera uma lei uma das coisas é você precisa compreender o espírito da lei. Tem até um livro doutrinário na área jurídica que diz o espírito das leis.
no sentido de que não é a cabeça do juiz, ele tem que tentar compreender qual era o espírito que o legislador tinha, qual era o objetivo do legislador ao elaborar aquela lei. E aí, para que ele aplique a justiça dessa forma, o que o legislador pensou quando ele criou essa legislação? Ele tinha na cabeça isso, aquilo, outro. Então, o juiz hoje tem que tentar compreender isso e, ao fato que está diante dele para julgar, ele tem que aplicar, observando outras coisas. Uma delas é isso, esse princípio de procurar entender o princípio do porquê que aquela lei foi criada, qual é o espírito que está por trás daquela regra que aquela lei estabeleceu. Só que o povo de Israel esqueceu disso. Estava vivendo e se esquecendo desse princípio. Deus criou isso com esta finalidade, mas eles estavam apenas cumprindo, preto no branco. Quem escreveu, não leu, comeu, né? Então, era assim, não, isso aqui é assim, 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 e se esqueceu. Por isso que se esqueceram do princípio do por trás das coisas. E com isso, ficou apenas uma prática vazia. Ficou um culto vazio, ficou uma prática religiosa, porque tem rito, tem procedimentos repetitivos, tem regras, mas se esqueceu de o porquê que eu faço aquilo, porquê que eu oro, porquê que eu canto, porquê que eu prego, porquê que eu jejuo, porquê que eu leio a Bíblia, porquê que tem isso, porquê que tem aquilo. Não se procurou mais viver, era apenas uma prática sem nada. É o que Paulo vai dizer lá na sua carta aos Coríntios, quando ele diz: não adianta falar a língua dos homens, não adianta falar a língua dos anjos, não adianta fazer isso, não adianta dar todos os teus bens aos pobres, mas se perder o espírito da lei, que é o amor, você será como um sino que retine, que é um som vazio. Querendo dizer o quê? Que o que importa no cumprimento da lei? O amor para com Deus e o amor para com o próximo. Então, você faz para com o próximo, por isso que Jesus não anulou com isso a lei, ele apenas resumiu. Todo mandamento se resume em praticar o espírito do mandamento, que é o amor. Deus entrega os seus mandamentos como uma prova de amor para o homem, dando ao ser humano uma regra e aquilo que vai ser vida para nós. Por isso que Paulo diz: o mandamento do Senhor é justo e bom. Mas se você perder o princípio, fica apenas uma religião. Religião é péssimo. Qual é a tua religião? Sou evangélico. Horrível. Nós não podemos ser evangélicos. Nós não devemos ser evangélicos. Nós devemos ser filhos de Deus. É diferente. É diferente viver uma religião. Porque vejam aqui na continuidade do texto, eles estavam todo dia no culto, estavam todo dia fazendo as coisas, procuravam os caminhos do Senhor, eles até jejuavam, faziam todas as coisas, mas no dia em que eles estavam jejuando, eles, por ter perdido o princípio da lei, estavam jejuando, mas apenas como uma abstenção, passar fome, só para passar fome, mas não era um jejum buscando uma consagração, não era um jejum buscando se aproximar do Senhor, era um jejum que era feito de forma ritual. Ei, meu irmão, como nós não estamos fazendo nossos cultos de forma ritualística? Será que nós não estamos indo ao culto apenas para cumprir um ritual? Será que nós não estamos indo às nossas igrejas apenas para cumprir mais um compromisso social? Porque se eu não for para a igreja sendo obreiro, o que o pastor vai dizer? Se eu não for ao estudo de terça-feira sendo obreiro, o que o pastor vai dizer? Ainda mais se eu sou dirigente. Então, o objetivo para ir ao culto é não ser chamado a atenção pelo pastor, pelo dirigente, pelo supervisor de área. Veja que essa problemática do profeta se reflete nos nossos dias. E com isso, o que nós fazemos? Nós fechamos a brecha para que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo veja Deus em nós. A igreja, quando não vive uma espiritualidade real e verdadeira, quando nós não vivemos verdadeiramente o princípio do reino, os valores do reino, quando a gente relativiza os mandamentos e os princípios do Senhor,
nós deixamos de cumprir um dos propósitos para o qual Deus nos deu, que é ser luz. A luz de Cristo passa por nós e o mundo enxerga em nós o Senhor, enxerga a Deus e encontra a salvação. Então, a mesma responsabilidade de Israel de ser este instrumento para ser uma brecha para que o povo visse Deus, você e eu também temos hoje. Portanto, deixemos de viver uma religiosidade fervorosa para que sejamos verdadeiramente convertidos ao Senhor. Pedro era um crente. Quando é que ele se tornou convertido? No dia de Pentecostes, de tanto que Jesus falou para ele assim: Pedro, tu vais me negar. Não, crente fervoroso. Pedro na fase crente, religioso fervoroso. Não vou te negar. Eu vou estar contigo, eu vou contigo até a hora da morte. Vieram os soldados, ele puxa a espada, corta a orelha do segurança que veio junto lá com os sacerdotes. Eu vou estar contigo, eu estou contigo, não abro. Tu vais me negar, rapaz. Tu é só um religioso fervoroso. Tu vais me negar. Não vou negar. 3 vezes, cocoricó, Pedro negou, se arrependeu amargamente. Aí quando Jesus volta e restaura e recupera ele, o que ele fala para Jesus? Jesus fala para ele, andando numa praia, caminhando com ele: vem cá, meu camarada, você vacilou, você na hora temeu, mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu me amas? Né, mais ou menos. De novo, tu me amas? 3ª vez, tu me amas? Tu sabes todas as coisas. Então, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Então, veja que e foi Pedro, meu irmão, que era um religioso fervoroso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, tem muito religioso aí que dá até palavra boa, mas não está servindo de brecha para refletir a glória de Deus. O problema não é nós darmos boas palavras, fazermos pregações eloquentes. Isso não é o importante, porque em Mateus capítulo 25, Jesus não reputou isso como importante. Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei os cativos, em teu nome eu libertei dos endemoniados. O que Jesus vira para esse religioso fervoroso? Me ajuda a pregar aí, Melo. O que Jesus falou? Nem te conheço. Religioso fervoroso, estava todo dia no círculo de oração, mas não serviu de brecha para refletir a glória de Deus. Sabe por quê? O que condenou esses homens? Foi essa parte, ou foi a parte de que tive fome e não me deste de comer? Tive sede, não me deste de beber. Estive doente, não me visitaste. Estive nu e não me vestiste. Quando vocês deixaram de fazer essas coisas, a mim deixaram de fazer. Fechou a porta da graça, meu irmão. É a nossa atitude que abre uma brecha para que Deus seja revelado ao mundo. O mundo que vivemos é um mundo de ação. Já diz o ditado popular: de boa intenção. De boa intenção. E Jesus, Mateus 25, está confirmando aí. Não adianta só pensar, ter intenções boas. Nós vivemos no mundo da ação. As coisas precisam ser feitas. E aí o apóstolo Tiago veio nos confirmar isso no Novo Testamento, para não dizer que é só coisa da lei, é só coisa do Antigo Testamento. Tiago diz: eu quero ver a tua fé quando tu me mostrares as tuas obras. Aquilo que você faz vai dizer quem você é, meu irmão. É isso que nós temos que pensar e é isso que o profeta está combatendo. O propósito aqui desses irmãos, dos nossos irmãos judeus aqui, israelitas, aqui do capítulo 58, estavam jejuando. Faz um tempinho que eu não faço o jejum, preciso voltar a fazer, mas eles aqui faziam o seu jejum certinho. Mas qual era o objetivo do jejum? Brigar. Verso 4, vocês jejum para briga, jejum para desenvolver rixa entre vocês, para ferirem o próximo com punho pecador. É desse jeito, Deus fala, é desse jeito que vocês querem que eu ouça a voz de vocês? Veja, meus irmãos, Deus não nos ouve quando a gente vive uma vida de aparência. Pode gritar,
pode fazer como os profetas de Baal, que gritaram, e o profeta Elias até tirou sarro. Grita mais, acho que ele está de férias, Baal está de férias, grita mais aí. Elias não precisou fazer muita coisa. Senhor, ele arrumou, mas ele fez uma coisa que era importante, arrumou o altar. O culto de Elias preparou tudo, organizou tudo, preparou a água, preparou os animais, cortou, botou tudo na posição correta, porque ele sabia o propósito para o qual ele estava ali. Ele não estava ali para ser o profeta Elias, eu sou o cara, eu sou o único. Tudo bem que depois ele ficou, eu sou o único que fiquei de pé. Aí Deus deu uma chamada nele, calma aí, está muito se achando, Elias, tem mais 7.000 ainda, só porque tu fez descer fogo do céu, tu já está se achando? Quantos de nós não estão assim, né, meus irmãos? Desceu um foguinho do céu, agora eu é que sou o cara, papai dizia, né, eu é que sou o ungidão agora, eu é que tenho a autoridade e poder. Ei, tu não tem nada, nós não temos nada. É isso que eles estavam fazendo, jejuando, para criar porfia, rixa. Como que os povos, as nações iriam olhar para Israel vendo esse Deus aí, mas isso que eles estão fazendo aí dentro, a gente já faz aqui. Paulo escrevendo aos Gálatas, não vos mordais. Para que eu vou entrar para uma comunidade, por essa brecha? Eles estão se mordendo lá, e nós já nos mordemos aqui, que diferença tem? O profeta Ezequiel advertindo ao povo também, sendo usado por Deus, ei, levantem-se profetas, sacerdotes, liderança, e ensinem o povo a distinguir entre o que é puro e o que é impuro, a separarem o que é santo do que é profano. Então, quando o mundo vê e olha para nós, olhando pela brecha da janela da igreja, e enxerga em nós as mesmas coisas que eles também fazem lá fora, para que eu vou entrar para esse lugar? Se eu já faço tudo isso que está sendo feito aí, eu estou fazendo aqui também. Essa é a visão do profeta aqui. A situação do povo era esse. Era uma janela, era uma brecha que não refletia a luz do Senhor. É por isso que Deus fala, olha, vós sois luz do mundo. Vocês são instrumentos do Senhor para refletir a glória do Senhor. Então, esse é o problema, irmão, nós vivermos uma religiosidade desta maneira, vivermos uma rotina evangélica. Uma rotina evangélica, falar um evangeliquez, vestir uma moda evangélica, mas a única coisa que nós não temos é uma vida convertida. Isso é duro falar, meus irmãos, porque confronta-nos, né? Deve nos fazer refletir, peraí, será que eu... E aí, é claro, meus irmãos, esse tipo de mensagem não é agradável de se falar, sobretudo que eu também tenho que, como a palavra é de dois gumes, eu também tenho que refletir sobre a minha condição diante de Deus. Eu também tenho que analisar a minha vida, e esse é o propósito do Evangelho, da palavra do Senhor. O Evangelho jamais nos chamou para um comodismo. O Evangelho não nos chama para uma posição de conforto. O Evangelho não nos chama para uma vida mansa. O Evangelho nos chama para uma vida de constante confronto. Como Paulo mesmo disse, Paulo, que foi um homem que foi muito usado por Deus e foi um dos instrumentos de Deus para que essa brecha, esse espaço de salvação se estendesse a toda a humanidade. Paulo foi um dos instrumentos de Deus mais eficazes para que esta palavra chegasse, essa luz saísse pelas portas e pelas muralhas de Israel e chegasse até nós. Mas Paulo dizia, ele teve uma experiência, ele fala por parábola, mas nós, pelo contexto, entendemos que ele está falando de si mesmo. Eu conheço um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas gloriosas, grandiosas, que não é lícita falarem aos homens.
Esse era o Paulo, era o apóstolo Paulo que teve essa experiência, ou seja, ele foi uma experiência gloriosa. Mas esse mesmo Paulo, mais adiante, diz: eu quero fazer o bem, não faço, o mal que eu não quero fazer, este faço, eu esmurro a minha carne, eu me esforço para subjugar a minha carne, para que ela seja obediente aos mandamentos do Senhor, mas eu ainda assim não consigo. Mas graças a Deus que eu tenho Cristo Jesus, que me tira do corpo desta morte. Mas ele estava, mesmo tendo ido ao terceiro céu, não estava confortável e conformado com a sua posição, digamos assim, a sua evolução espiritual. Eu já estou muito santo, já estou indo até o terceiro céu, não tem mais nada para olhar para mim. Aí é que nós nos enganamos, porque quanto mais perto chegamos do Senhor, quanto mais perto entramos pelo caminho, quanto mais perto nós olhamos para a luz de Cristo, mais nós olhamos para a nossa imperfeição, mais nós devemos olhar para a nossa condição de pecador. E isso é um sinal, meus irmãos, porque se nós não conseguimos e não temos um olhar crítico para nós mesmos, se nada em nós nos incomoda, ou das duas uma, ou nós estamos conformados e não queremos prosseguir em conhecer ao Senhor, ou a gente já enxergou o nosso erro e não queremos mudar. As duas respostas são ruins, porque a primeira é o crente que não quer progredir e não quer buscar a santidade. Mais santidade. Isaías, esse mesmo profeta aqui, capítulo 6, teve essa experiência. Já era profeta, 5 capítulos de profecia, mas quando ele se encontra com Deus, ele olha: eu estou olhando o Senhor num alto e sublime trono, e a sua glória enche toda a casa. Eu contemplei ao Senhor e eu olhei para dentro de mim e vi que eu sou um homem pecador. Ai de mim! Então veja, quando nós decidimos prosseguir em direção ao Senhor, jamais nos confortaremos e sempre olharemos e enxergaremos em nós nossas falhas. Então, se nós não temos visto os nossos defeitos e temos olhado os defeitos apenas dos outros, é um sinal de alerta nessa noite para nós. Será que eu estou numa religiosidade fervorosa, ao invés de ser um convertido? É difícil, mas precisamos fazer esta análise, meus irmãos, precisamos refletir, e foi para isso que o profeta foi levantado, para mostrar ao povo a sua posição, e foi para isso que Jesus veio também, para nos mostrar e fazer-nos enxergar a nossa necessidade de estar perto do Senhor. E aí os versículos 5 ao 7, o versículo 5 encerra essa ideia dessa religiosidade vazia, essa religiosidade vazia, fervorosa, que eu tenho chamado aqui. E o versículo 5 encerra essa ideia. Ele diz: olha, vocês estão fazendo, o jejum era uma das práticas, o jejum que vocês estão fazendo ritualmente, certinho, cobrindo a cabeça, se vestindo de cinza, colocando roupas de pano de saco, para se humilharem. É o que é para ser feito quando se faz um jejum, mas não é esse o jejum que vai expressar, é o que Deus fecha aqui dizendo. Ele fecha o versículo 5, a segunda parte: chamarias esse isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Então o profeta, é uma pergunta que a gente já sabe a resposta. Isso tudo que está acontecendo nos versículos anteriores, Deus está reprovando. Deus está dizendo que não quero que isso seja feito. Não é desse jeito, não é assim. Não é assim. Quem assiste esporte vai entender a mensagem, né? Não é assim que se faz. Não é desse jeito que nós vamos servir ao Senhor. Versículos 6 e 7, Deus está dizendo: olha, mas se vocês fizerem o que é certo, se vocês procurarem fazer as coisas e os mandamentos que eu tenho vos dado da forma certa. E qual é a forma certa para o jejum? Aqui especificamente é o jejum. A importância é que vocês libertem as cordas da maldade, que vocês desfaçam as ataduras da opressão, ponham em liberdade os oprimidos e despedaces todo jugo.
E o contexto disso aqui, meus irmãos, deste jejum específico que Deus está reprovando do povo e advertindo e mostrando qual é o jejum correto. Esse contexto é o jejum preparatório do jubileu. Por que eu estou dizendo que é o jejum preparatório do jubileu? Porque o verso 5 nos dá essa resposta. Vocês chamam isso de o dia aceitável do Senhor? Essa expressão, dia aceitável do Senhor, é uma expressão específica se referindo ao ano do jubileu, ao período em que as coisas vão ser postas no lugar, em que o preso vai ser posto em liberdade, em que o cativo vai ser posto em liberdade, em que aquele que perdeu a sua terra será restaurado a sua terra. Aí Deus está dizendo assim: se vocês estão fazendo jejum, está chegando o ano de jubileu, porque este é um mandamento, lá em Levítico 25, 10 dias antes do período do jubileu, de iniciar o ano do jubileu, eles tinham que tirar 10 dias, um período de arrependimento coletivo da nação, uma avaliação da sua condição de vida, para que a partir desse arrependimento, e feche esse período com um grande jejum, que no calendário deles é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Eles jejuam coletivamente, todo o povo faz esse grande jejum, e aí então eles começam a devolver as terras. Espera aí, tu está sem terra? Eu ocupei a tua terra? Melo. Então começou o ano do jubileu. Pega, essa porção era tua, lá dos teus pais, porque tu fizeste alguma coisa errada, mas agora é ano de jubileu, devolve a tua terra. Aí eu devolvo e liberto. Pastor Paiva ficou me devendo, não teve como me pagar, então ele tem que ficar escravo de mim até ele pagar a dívida, mas é ano de jubileu, a dívida dele ainda não terminou de ser quitada com o seu trabalho. Mas é jubileu, então está quitado, pode ir para a sua casa, retorna. Eles não estavam fazendo isso, não estavam desfazendo as ataduras das opressões, não estavam libertando os cativos, mas estavam jejuando. Essa é a lógica de uma religião vazia. Religião não salva. Qual é a sua religião? Eu sou de Jesus. Eu tenho que ser de Jesus, meu irmão. Eu tenho que expressar Jesus. As pessoas têm que olhar para mim e ver Jesus. As pessoas têm que olhar e ver em mim as atitudes de Jesus. Você tem que pensar o seguinte: se fosse Jesus nessa situação, o que ele faria? Pastor, dura coisa me pediste agora. Se fosse Jesus, eu estou me lembrando de um fato de hoje aqui, que se fosse Jesus não faria o que eu fiz hoje, já está falando comigo. Porque é isso que é evangelho. Evangelho é transformação. Não adianta só fazer jejum, não adianta só orar, não adianta só fazer essas coisas, tem que fazer com o sentido correto, com a intenção certa e refletir nas nossas ações a nossa fé. Quando o profeta Abacuque diz que o justo viverá pela sua fé, ele está querendo dizer assim, traduzido de uma outra forma a ideia do profeta, que é a ideia de fé para os judeus, a fé tem que ser, o justo viverá conforme as suas ações justas diante dos outros. É isso que o profeta está querendo dizer. Eu digo que não pode mentir, digo que não pode enganar, que não pode roubar, mas as minhas atitudes dizem o oposto do que eu falo. É a hipocrisia nossa de cada dia que nós precisamos lutar contra ela. E é isso que não estava acontecendo. Deus estava dizendo: eu quero que vocês jejuem, mas é ano de jubileu, liberem as pessoas. Libertem o oprimido, libertem e ponham em liberdade e despedacem os julgos daqueles que estão sob julgo. Liberem os devedores, jejuem e façam essas coisas. E aí o versículo 7. Além de fazer isso, reparta o pão com o faminto. Recolhas na casa de vocês aqueles que estão desamparados e pobres. Vistam os nus. Cubram aqueles que estão nus, sem roupa, e não deixem de socorrer o próximo. Isso aqui lembra alguma coisa do Novo Testamento, esses dois versículos? Se não nos lembra Mateus 25? O que Jesus fala? Não, estive nu. Aqui o profeta está falando nu. Ele está pedindo que o povo vista o nu. Jesus está falando: estive nu, você não me vestiu. Tive fome, estou pobre, estou sem pão, sem nada. Reparta o pão
Já tem tão pouco, pastor. Tem que dar a minha farofa para esse aí. A gente gosta quando se prega lá da mulher, da viúva, né? Deus de Eliseu, a gente até canta, o Deus de Eliseu é bom, multiplica o azeite da botija, né? A gente gosta. A gente gosta de ouvir pregações da viúva de Sarepta. Só tinha um bolinho ali para ela e para os filhos para morrer. Aí o profeta, não, então faz para mim, o profeta diz. Esse pastor não é crente, não. Tem um pastor que falei nas redes sociais, né? Se é crente, não. Mas as coisas de Deus são loucuras para nós, meus irmãos. Olha só. Às vezes a gente tem tantas coisas. Às vezes a gente tem alguma coisa. A gente pode até não ter muito. Mas dá para compartilhar um pouquinho do que a gente tem. Dá para a gente olhar um pouco mais para o nosso próximo. É essa brecha que precisa ser restaurada. Porque quando as nações olhassem por essa janela para dentro de Israel e visse o povo vivendo desse jeito, eu quero esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus desse povo aí, que esse negócio é diferente. Veja que um dos mandamentos que tinha relacionado a essa questão de preocupação com o pobre, o necessitado, é quando você plantar, fizer a sua lavoura e na hora de você colher, deixa uma área, uma região da tua lavoura lá reservada, não colha tudo, não chegue lá e colha toda a tua plantação de milho, deixa uma parte lá para o pobre e o necessitado, está na lei, mas eles não, de repartir o pão, eu vou rapar tudo, eu vou colher tudo, porque tudo é para mim. É essa visão que nós temos que desenvolver em nossas vidas. E se nós olharmos para o Novo Testamento, pastor, está muito no Antigo Testamento, mas e no Novo Testamento? Atos capítulo 2, a gente gosta também, né? Atos capítulo 2, versos 42 ao 47. Mas o que diz lá? E tinham tudo em comum. E repartiam, vendiam suas coisas, repartiam seus bens entre os irmãos e não havia necessitado entre os irmãos. E como consequência disso? E o Senhor ia dando crescimento e o número de salvos ia aumentando. Sabe por quê? Porque a brecha que mostrava a luz de Cristo estava reparada. E aí as pessoas, é essa comunidade que eu quero viver. É nesta luz que eu quero estar. É neste meio, é no meio deste povo que eu quero participar. E o número dos salvos ia se aumentando. Meus irmãos, é essa responsabilidade que nós temos que ter. A igreja tem que mostrar, abrir uma brecha, um espaço para que o mundo entre para cá e viva a glória de Deus. Experimente a glória de Deus, conheça o amor de Deus, e o mundo saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. É isso que nós precisamos, meus irmãos, deixar essa religião vazia. Eu sou assembleiano, e o batista não está com nada, vazio. Conjunto de dogmas não vai nos salvar, porque o batista não crê no batismo do Espírito Santo, e porque eu sou assembleiano e eu creio no Espírito Santo hoje, a batista tradicional não crê no mover do Espírito Santo atual, dos mesmos moldes como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Na visão doutrinária dos nossos irmãos, aquilo foi aquela época e hoje não se opera mais aquilo. A nossa visão é completamente diferente, não é verdade? Mas isso não vai te salvar e te levar a lugar nenhum. O que vai nos salvar e nos levar a algum lugar é se a fé que nós dizemos que temos em Cristo Jesus transformou a minha vida. Ei, meu irmão, o que Jesus falou para Nicodemos lá em João capítulo 3? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Opa, deu tela azul em Nicodemos. O que é isso? Não entendi. Ponto de interrogação. Como assim nascer de novo? Rapaz, tu é doutor da lei, tu não sabe isso? Jesus chamou, rapaz, eu estou te ensinando beabá, tu não sabe? Isso é beabá, Nicodemos. Jesus quase que disse isso. Tu é doutor da lei, não sabe essas coisas? Então tá, vou quebrar, te dar uma colher de chá.
Você tem que nascer da água e do Espírito. Não é entrar no ventre da tua mãe, não. É nascer de novo, é ter um novo Espírito. É deixar a natureza do velho homem de Adão e receber a natureza do último homem, do último Adão, Cristo Jesus ressuscitado. É ter uma nova natureza, é pensar não como o mundo pensa, mas é ter o pensamento, e como Paulo diz, que nós tenhamos a mente de Cristo. Por isso ele escreve em Romanos capítulo 12, não vos conformeis, não tomem a forma, não tomem o jeito, não pensem como o mundo pensa, mas transformai-vos, saiam dessa forma do mundo, saiam deste proceder do mundo, porque esse proceder do mundo não agrada ao Senhor e nem vai trazer as pessoas para Cristo. Então transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ao renovar a nossa mente, aí ele diz ainda, para que vocês saibam, experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso que é ser convertido. Ser convertido não significa jamais pecar. Ao contrário, um convertido tem muito mais consciência de seus pecados, sabe da sua condição pecadora, mas o convertido, quando ele peca, o pecado faz nojo, asco. Meu Deus, como eu pude fazer isso? Como eu pude desagradar? O religioso vai olhar para aquilo e vai ser como aquele publicano que Jesus fala lá em Lucas. Ele entra, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro, eu faço isso. E tinha um publicanozinho, pecador, enganador, ladrão, roubando impostos dos seus irmãos, mas ele está olhando lá, orando, chorando, se arrependendo. O convertido não era o fariseu, o convertido era o publicano. Não era porque ele era mais puro, mais santo, não, é porque ele tinha consciência de seu pecado. Ele tinha consciência que o que separa ele de Deus é o pecado, porque o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Essa é a diferença de religioso para convertido. E Jesus não veio fazer com a sua morte na cruz um grupo de religiosos. Religioso ele estava combatendo, ele veio trazer um grupo de cidadãos dos céus. Um grupo de novas pessoas, nova natureza, novo homem, nova mulher, nova criatura eu sou. Muitos louvores cantam, nova criatura eu sou, mas isso tem que sair do louvor e passar para a vida, tem que sair dos cânticos e passar para as atitudes, tem que sair do ritual e passar para a prática. Aí como é que eu vou fazer? Isso é tão difícil, pastor. Poxa, aquele irmão fala tão mal de mim, você vai falar bem dele. Meu irmão, é muito legal, olha, tu sabe que ele está falando mal de ti, mas é que Pedro diz, você vai estar colocando brasas na cabeça dele, deixa ele fazer a coisa errada, mas você é um convertido, porque da mesma maneira que você foi injuriado, Jesus também foi injuriado. Assim como ele sofreu, nós também sofreremos. Assim como ele foi enganado, seremos enganados. Assim como ele foi traído, seremos traídos. Mas a todos esses, Jesus no alto da cruz, morrendo crucificado, perdoa-lhes. Aí eu pergunto, aqui, eu já fiz essa reflexão, eu acho que era melhor a gente estar na lei, porque, se falando em tese, pastor Jacó, não estou fazendo nova teologia não, mas pense comigo, Jesus diz assim, se você adulterar com a mulher, for a vias de fato, Moisés está dizendo isso, né? Tem que ir a vias de fato. Aí Jesus vem mais pesado. Se tu olhar, Melo, que pão, já adulterou. Aí a gente vive, eu estou na graça. Estou na graça, é graça. Por que Paulo diz que a quem muito é dado, muito é cobrado? Se nós abundamos no pecado e a graça superabundou e nos tirou do pecado e superabundou a graça, então nós temos que ter mais compromisso agora do que tinha Israel com o cumprimento da lei. Aí eu parei para pensar, poxa Deus, tu puxou a rédea curta, né? É só pensar. Sabe onde que está o problema? Você está andando no carro aqui, só um exemplo, você está andando no carro aqui, passou aquela mulher, né? Ou passou aquele rapaz.
Imagina aí, irmã, aquele rapaz. Não, não imagina não, senão você vai pecar. Imagina não. Passou assim, rapaz assim, seu marido tem aquela protuberância, né? O seu marido, aí passou um rapaz tanquinho. Passou. O problema não é passar. Passou. Aí você vai acompanhando assim, cobiçou, já era. O problema é a segunda olhada, aí que está a cobiça. Estou dando só esse exemplo, brincando, mas para mostrar, o problema não é a gente pecar ou alguma coisa assim, mas é o nosso coração, porque o intuito da lei, do mandamento que foi dado por Moisés, era para produzir vida ao coração, era para que de alguma forma o povo tivesse o coração transformado, para que o povo, só que a lei não conseguiu fazer isso, mas veio o Espírito do Senhor, veio o Senhor e o seu Espírito agora, como diz o profeta Jeremias, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, agora a lei não estará mais fora, mas eu colocarei a lei do Senhor no seu coração. E o escritor aos Hebreus diz isso, a mesma coisa, hoje nós estamos vivendo nesta nova aliança, em que a lei do Senhor está dentro do meu coração, é por isso que quando eu estou andando aqui, vem aquela luz, aquele estalo, opa, cuidado, olha, tu vai fazer isso mesmo, cuidado. É aquela voz mansa e suave do Espírito do Senhor. Mas se eu sou religioso, isso não é Deus não, sai fora, isso não é Deus falando comigo não. O cara fala mal de mim que só, eu ainda vou ter que ir lá fazer cama e mesa com ele, fazer sala e falar coisa boa diante dele, ou ter que relevar, isso não é Deus que está falando comigo não. Esse é o religioso. Agora o convertido, Senhor, tem misericórdia desse linguarudo, converte ele, Jesus, converte ela, Jesus, transforma o coração, faz ele enxergar e entender que eu sou irmão e irmã dele. Esse é o convertido. E aí quando ele vê o camarada, ao invés de olhar e ir para o outro lado, ô meu irmão, tudo bem, paz do Senhor, Deus te abençoe. Esse é o convertido. É você estar na cruz e ele não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Meus irmãos, e quando ele diz aqui, se nós observarmos uma vida de convertido, só tem bênção. A tua luz romperá, verso 8, como a alva, a tua cura logo chegará, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isso é para convertido. Isso é só para convertido. E aí ele continua, aí tu vais clamar e o Senhor vai responder, estou aqui. Chamou, estou aqui. Gritou por mim e ele dirá, aqui estou. Mas quando que isso vai acontecer? Quando te converteres. Se tu tirares o jugo e o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti. É pesado, né, irmão? Mas isso aqui é só no Antigo Testamento. Não, é para hoje. Jesus fala, se você chamar o teu irmão de louco, você acabou de matá-lo. Falar, a língua má, que o profeta está dizendo aqui. Jesus está dizendo, eu só cometo um dos 10 mandamentos, não matarás. Eu acho que eu nunca vou fazer isso, porque eu nunca vou pegar em arma, talvez eu nunca vou dar um tiro em alguém, nunca vou dar uma facada em ninguém. Mas não é só assim que você mata alguém, não. Quando você fala mal do outro, quando você levanta falso testemunho do outro, quando você levanta o dedo acusador, isso é assassinato, irmão. Você está matando a vida do teu irmão. Aí o mundo vai olhar para a brecha da janela da igreja, quero entrar nesse meio aí, coisa nenhuma, rapaz. Aí aí o profeta continua dizendo aqui, agora, se tu abrires a alma ao faminto, se fartares o aflito, aí a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador da brecha.
Essa palavra brecha, meus irmãos, é Pérez. E aqui, Pérez, no hebraico, é o mesmo nome do filho de Judá, Pérez, aquele que rompe, aquele que abre um espaço. Isso aqui, ele está no singular, não tem várias brechas, porque o contexto dessa palavra é isso que eu tenho falado desde o início. Deus tem a intenção, tinha com Israel, e ainda tem, porque Israel não perdeu ainda essa posição diante de Deus, mas hoje nós como igreja também temos essa posição de abrir um espaço para que o mundo veja Cristo, para que o mundo se achegue à luz do Senhor. Não se esqueça que quando Adão pecou lá no jardim, Deus fechou o acesso à árvore da vida, colocou os querubins e não teve mais acesso àquele lugar. A partir da nação de Israel, Deus abriu a oportunidade, dizendo para Israel: tu serás luz para as nações, tu vais refletir a minha glória para o mundo. Israel falhou, mas o profeta Isaías, no capítulo 49, diz a respeito do Messias: é muito pouco para ti, Messias, ser apenas o restaurador das tribos de Israel. Eu te levantarei como luz para as nações, e as nações se agregarão a Deus por meio da tua luz. Deus chama Jesus, o Messias, para ser esta brecha, para que o mundo chegue-se a Deus. Por isso que Paulo diz: o muro de separação que havia entre nós foi derrubado por Jesus, ele abriu uma brecha. O escritor aos Hebreus diz ainda mais que o Senhor abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos entrar. É esta porta, Pérez, filho de Judá, é uma das genealogias de Jesus, querendo dizer que o Messias teria essa função de romper e abrir espaço para todo aquele que chamar pelo nome do Senhor seja salvo. Quando ele diz: olha, se você observar o princípio da lei, se você observar o que Deus quer de seu povo, você será um reparador de brecha. O sentido da profecia é que você vai restaurar e mostrar para o mundo que esta brecha, chamada Jesus, ela é real e existe. E nós estamos reparando no sentido de restaurar as ruínas antigas, restaurar o verdadeiro sentido do Evangelho. É o que Paulo fala para os Gálatas: eu me estranho que vocês rapidamente deixaram o evangelho que eu vos entreguei e migraram para um outro evangelho. Hoje estamos vivendo em um evangelho água com açúcar, que não exige mais esse tipo de mensagem, de exigir das pessoas uma reflexão. Vinde como estás, não precisa mudar. Bota uma janela, bota uma parede preta, bota uma luzinha mais coloridinha, bota uma música de fundo, venha, chore e emocione-se aqui, como se isso fosse conversão, como se isso fosse a mensagem que Jesus veio trazer. Jesus não veio trazer isso, ele veio trazer arrependimento. As pessoas que se encontraram com ele, ele diz: agora estás perdoado, vá e não peque mais. Nunca Jesus deixou, e ele diz: vinde a mim como estais. Não está dito, né? Mas a gente sabe que ele não vai nos deixar como estamos. Se vier a Jesus e continuar do mesmo jeito, é religioso. Não é convertido, não se converteu a Jesus. Precisa restaurar este evangelho, precisa reparar esta mensagem. Então nós fomos chamados para reparar esta brecha desta mensagem, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas que Ele, como Rei, exige de nós uma mudança. Ele quer e espera de nós um novo nascimento, porque foi para isso que Ele se manifestou, para aniquilar com as obras das trevas, e as obras das trevas estão refletidas em tirar de dentro de nós a força do pecado, a força do mal. Se eu não tive e não tenho este encontro com Jesus e a minha vida não está caminhando nesta direção, provavelmente estou vivendo como um religioso, ainda que fervoroso, mas não é o que Deus quer de nós. Amém, meus irmãos? Vamos reparar esta brecha, vamos reparar este evangelho que com amor, porque Jesus falou tudo isso, confrontou todo mundo, falou de todo mundo, mas ele fala, tirando os fariseus, que ele foi muito duro, raça de víboras, sepulcro caiado,
Ele falou muito pesado com os religiosos, mas com o povo, ele mostrava o erro, mostrava o pecado, a mulher samaritana, a mulher prostituta que não foi apedrejada, todos que ele chegou, ele falou, confrontando o pecado, mas entregando a graça e a misericórdia. É isso que nós precisamos fazer. O mundo precisa ser confrontado, mas não é dizendo, tu vai para o inferno, isso o quê, se tu fizer isso, para lá, se tiver... Perdeu o princípio. Onde está o amor? É só um sino que retine. Vamos colocar de pé, meus irmãos, para nós orarmos e aplicarmos essa palavra a nós, e que Deus nos ajude a reparar essa brecha. Este evangelho, esta mensagem de transformação, de cura e de confronto, e que a gente comece a fazer isso primeiro com a gente mesmo. Chegue na frente do seu espelho hoje, olhe assim, diga para você mesmo, o que eu preciso reparar em mim hoje? You are good. You were so good.